Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Neide Benchimol, associada representativa do Rotary Clube do Rio de Janeiro Vesper, no atual período como segunda secretária. Vou passar a fazer a leitura bem sintética, bem simples, diferente do que é o Paulo em si, mas é obrigatório, Paulo. Paulo Vasques é advogado com 35 anos de atuação nas áreas civil e criminal, graduado pela UERJ, professor universitário e sócio fundador do escritório Vasques, Lopes e Santoro, especializado em direito de família e das sucessões. Entusiasta do tema, objeto desta palestra, desde os 14 anos de idade. É um pequeno detalhe, ele é advogado da nossa família, da família Benchimol, e, para mim, é um grande detalhe. Obrigada, Paulo, por aceitar o nosso convite. Com a palavra, o nosso presidente em exercício, Cândido. Então, convido, então, a tribuna virtual, o meu irmão, meu querido amigo, companheiro, Paulo Vasques, traga o título da palestra e boa noite, porque eu sei que vai ser uma noite de viagem fantástica. Ok, Paulinho? Assim espero. Boa noite, agradecer a todos, agradecer a Neide, Cândido, pelo convite. Eu escolhi um tema que eu acho que é um tema, eu acho não, é um tema atual. Ele ainda vai ser muito falado esse ano, provavelmente depois da metade do ano, né? Eu trouxe um slide só para poder, se eu puder, eu preferia, você pode colocar à disposição Com para eu certeza, partilhar aqui, para eu controlar. com certeza. É só para dar um apoio, tá? Eu não vou ficar lendo os slides, eu já disponibilizei em PDF para a Neide depois poder mandar para quem quiser. Então, assim, vai ser só um apoio aqui, vou ler alguma coisa, mas é mais um roteiro para mim, para não ficar aquela coisa de palestra em que você fala e não tem uma ilustração, não tem uma referência àquilo que você está falando, tá? Então, deixa eu ver se eu preciso de autorização aqui para partilhar, já consegui. Pronto, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no formato. Já estão vendo minha tela? Já estamos vendo a tela. Deixa eu colocar no modo assim. Ok. Vamos lá. Então, o tema, na verdade, eu aproveitei um gancho, né? Que é uma curiosidade que todos nós temos, né? Isso é de onde viemos e para onde vamos, né? Ainda mais quando a gente vai ficando mais velho, como é o caso meu agora e acredito da maioria aqui. Se nós vamos para algum lugar ou não vamos. Mas hoje a gente vai falar sobre, digamos assim, considerações a respeito de onde nós podemos ter vindo efetivamente, tá? Eu trago isso aqui só para mostrar para vocês de onde vem o meu interesse, como a Neide já leu, né? Esse interesse, esse estudo do tema, ele surgiu em mim em 1978, quando eu tinha 14 anos de idade, e eu coloquei os livros aqui, o livro que eu li, que é esse aqui, a capa do livro de 68, que é o livro que foi lançado nos Estados Unidos, e o título do livro em alemão, que é para mostrar, na verdade, que isso aqui já tem uma observação aqui a fazer, que é a seguinte: o Erich von Däniken, o que morreu inclusive em janeiro desse ano, ele é um arqueólogo e pesquisador suíço e que sempre foi muito interessado nessa questão da existência de vida fora desse planeta, da existência de vida inteligente, tudo isso. Tá? Então ele escreveu um livro que, na verdade, se chamava Memórias do Futuro, Mistérios Não Resolvidos do Passado. Só que, como acontece aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eles transformaram, né, o título do livro em Carruagem dos Deuses, como se fosse uma pergunta. Ou seja, isso que nós vemos são carruagens dos deuses. Agora, por que eu coloquei isso aqui? Porque essas carruagens, na verdade, essa expressão, ela não foi tirada, digamos assim, ela não surgiu do nada. Ela, na verdade, foi tirada da Bíblia. Porque você tem menções às carruagens de fogo na Bíblia em várias passagens, como sendo veículos vindo dos céus, tá? Então eu coloquei aqui no slide, depois, né, quem quiser vai ver aqui,
aonde se localiza ali o versículo e tal, onde se encontram essas referências, tá? Mas elas basicamente são encontradas na ascensão de Elias, na proteção de Eliseu, e Enoque também fala isso, mas só que o livro de Enoque foi retirado, né? Enfim, então, o americano, ele deu uma certa corrompida no título original do livro do Erich von Däniken para poder relacioná-lo às carruagens de fogo que constam da Bíblia. E aqui no Brasil, como não podia deixar de ser, a gente tem sempre que inventar um título mais escalafobético, né? E chamaram esse livro de Eram os Deuses Astronautas. É um título chamativo que, na verdade, eu diria que ele é injusto com o conteúdo do livro, tá? Porque o livro, claro que ele traz a opinião e as conclusões do Däniken, mas ele é um livro bastante ilustrado. O que ele fala, ele traz uma grande quantidade de prova fotográfica dos eventos, dos locais, dos fatos a que ele se refere. E o livro é muito mais do que você se perguntar se os deuses eram astronautas, tá? Na verdade, o livro é uma incursão numa arqueologia, não é, de fatos e de objetos que você vai encontrar aqui na Terra e que não tem uma explicação, digamos assim, técnica ou lógica, até hoje mesmo, para o momento que nós vivemos. Tá? Então, é só para dizer para vocês de onde veio o interesse pelo assunto. Sugiro que vocês leiam esse livro. Todos os livros do Däniken são muito bons, porque eles são fundamentados, né, para que você tire as conclusões. Mas hoje eu resolvi fazer essa apresentação não trazendo a minha opinião. É lógico que a minha opinião ela vai estar aí misturada com algumas coisas e tal, mas eu procurei trazer fatos. Isso que é importante, para que vocês possam tirar as conclusões de vocês. Ou seja, se isso tudo é um absurdo, se não tem nada a ver, se isso é uma invenção, se isso é uma viagem, ou se pode ser que o Däniken tivesse certo e que realmente exista uma vida inteligente fora daqui, e principalmente que ela nos visite e monitore já há algum tempo, há muito tempo, talvez milhares de anos. Né? Então vocês vão poder tirar as conclusões de vocês ao final aí da nossa apresentação, tá? Bom, em primeiro lugar, essa frase aqui é para já introduzir o assunto do ponto de vista fático. Todos os deuses vieram do céu. Você vai encontrar essa afirmação em praticamente 99% das religiões ocidentais e orientais. Eventualmente, você vai ter uma seita ou outra, bem minoritária, que vai adorar algum outro tipo de, digamos assim, de objeto ou de coisa, enfim. Mas na quase totalidade delas, deuses vieram do céu, Deus veio do céu e ainda habita o céu e é para lá que nós iríamos. Tá? Então, nós temos essa conexão com o céu desde sempre. Esse vislumbre de que o céu seria o destino final, que o firmamento esconde, digamos assim, um lugar de tranquilidade, paz, para onde o nosso espírito, alma, ou energia, seja lá o que vocês quiserem acreditar, possa se dirigir um dia. Tá? Mas isso independente da religião que você professe, ou de religião nenhuma, o fato é que todas elas mencionam um Deus vindo do céu e muitas vezes voltando para o céu, tá? Seja ocidental ou oriental. Então, nós temos, como eu falei, eu quero trazer fatos, né? Cientificamente falando, e claro que eu vou sempre trazer o fato que é para gerar digamos assim, a crítica, não é, em cima dele, uma análise para que você possa tirar as suas conclusões, ok? Então, isso é um consenso científico, ok? De quem estuda isso. Então, não está em discussão. Está em aberto, não é um dogma, mas é um fato científico. Que a formação do Sol e da Terra ocorreu há 4,5 bilhões de anos, mais ou menos, tá? E que a vida na Terra ela só teria ocorrido em função de diversos fatores que, combinados, eles permitiram que isso ocorresse.
E quando você faz uma análise científica, você vê que a coincidência em si, ela já é meio absurda. É difícil você acreditar que tudo isso tenha acontecido por acaso, tá? E cientificamente, o que mais chama atenção é o seguinte: apesar de toda essa constatação científica, né, a comunidade dos estudiosos chega à mesma conclusão, que uma origem química ainda não conseguiu ser totalmente explicada pela ciência para autorreplicação. Autorreplicação de quê? De células, de micro-organismos, daquilo que tiver feito surgir a vida. Tá? Então, um fato científico nós não sabemos como a vida surgiu. Então, ninguém pode chegar e dizer, não, ela não surgiu dessa forma, ela surgiu de outra. Nós não sabemos, os especialistas não sabem, ninguém sabe. Especula-se, mas não se sabe. Então, essa química da reprodução e da replicação e da divisão celular e do próprio surgimento de uma célula, tá, que depois viria a dar origem a organismos complexos, ela não é conhecida. Além disso, como eu disse, é um consenso, né, que a Terra teria 4,5 bilhões de anos, mas nós tivemos 5 grandes extinções em massa da vida na Terra. Ou seja, a gente já teve vida e foi extinta por 5 vezes. Então, houveram 5 grandes extinções que são chamadas de Big Five. A que nos interessa é a última. Como eu falei, está aqui no slide, depois se você quiser pesquisar lá as outras extinções, tranquilo. Mas eu vou falar sobre a última, que é o que importa e é que todo mundo conhece, né? Que é a extinção que veio do período Cretáceo-Paleógeno, que ocorreu há mais ou menos aproximadamente 66 bilhões de anos. Então, esquece os 4,5 bilhões de anos de existência da Terra, tá? Há 66 milhões de anos aproximadamente, 75% da vida foi extinta. Isso é um fato científico, ok? Estudado pelos geólogos, pelos paleontólogos, por todo mundo. Isso é um consenso. Então, incluindo os dinossauros, por isso que eu falei, é essa que a gente conhece e sempre ouve falar, que o asteroide caiu aqui e matou a maioria da vida. Então, partindo do princípio que 25% da vida sobreviveu, não é isso? Venceu esse período de extinção, surge um problema. Que problema é esse? É a conta da teoria evolucionista que não fecha. Como eu falei para vocês, eu estou trazendo aqui fatos. Você vai tirar as suas conclusões. E que conta é essa? Veja bem, se há 66 milhões de anos, então, 75% da vida do planeta foi extinta, tá? E digamos assim, o número técnico a respeito da quantidade de espécies que nós teríamos hoje, ok? Então, hoje, 66 milhões depois, não é, da última extinção em massa. Então, o que nós teríamos hoje de todo o reino animal, vegetal e fungo quer dizer, as bactérias, né, não deixam de entrar nesse grupo também. Tem divergência entre os estudiosos e tal, mas isso não vem ao caso aqui. Nós teríamos hoje no planeta 1 trilhão de espécies diferentes, tá? De todos os reinos, claro, menos o reino mineral, que não é considerado como vida, né? Se você pega esse 1 trilhão e você mantém nele 25% da vida que teria sobrado na última extensão, você tem 750 bilhões de anos. Ok? E aí, se você divide esses 750 bilhões de espécies, não é? Se você divide esse número de espécies pelos 66 milhões da última extinção, você vai chegar à conclusão de que, para o número que nós temos hoje de seres vivos, os mais variados, seria necessário o surgimento de uma nova espécie de vida a cada 46 minutos. Então, se você levar isso para um biólogo, ele vai dizer para você que isso é um absurdo. E a gente não precisa
não é, na verdade, ser especialista para imaginar que o surgimento de uma nova espécie de vida no planeta, seja ela qual for, tá? Acontecer a cada 46 minutos é um tanto quanto absurdo, até porque já fui estudar um pouquinho sobre isso, e você tem espécies que levam décadas para evoluir, para gerar uma nova subespécie, digamos assim, tá? Algumas levam milhares de anos. Então, a possibilidade de uma nova espécie de vida a cada 46 minutos é absurda, tá? Mas, como eu falei, isso é um fato. Mas se vocês quiserem contestar depois, num outro encontro a gente fala sobre isso. Bom, quando é que surgiu a ideia de que podem existir outros mundos e que nós podemos estar sendo visitados por outras inteligências e monitorados, né? Ou que nós teríamos sido criados por tais inteligências? Isso é uma dúvida que existe hoje numa determinada comunidade, né? Quem estuda isso, o pessoal da ufologia e tal, leva isso em consideração. Mas em que momento se começou a pensar sobre isso mais intensamente, né? Bom, com relação a visitas, né? Nós já fomos visitados? Será que existem registros de visitações anteriores aí, há milhares de anos existentes, ou que tenham ocorrido há milhares de anos atrás, e que tenham sido presenciadas por nossos antepassados que não tinham ou não saberiam, ou não tinham sequer nenhum conhecimento tecnológico para descrever o que seria? Bom, enfim, eu separei só algumas aqui para exemplificar, tá? Que para mim elas sempre chamaram muita atenção, que são a pintura rupestre, né? Desculpa, eu até botei aqui, são pinturas sobre a rocha, tá? Toda vez que você tem uma pintura sobre rocha diretamente, ela é considerada uma pintura rupestre, tá? Então você tem esse desenho aqui de 10 mil anos lá na Itália, dos humanoides, quer dizer, o que que o nativo, o, o homem, né, ou seja lá, o Erectus, o Neandertal, o Homo sapiens, o que eles reproduziam na pedra? Eles reproduziam aquilo que eles viam, não é? Então, essa reprodução aqui é de algo que foi presenciado por eles. E vocês vão desconvir que é uma imagem bem estranha, né? Ela dá a ideia de alguém vestindo um capacete com algum instrumento na mão, enfim. Não, Paulo, isso aí pode ser um indivíduo com um cocar de pena. Ok, pode ser que tenha sido isso, tá? Mas chama a atenção principalmente os riscos e os objetos nas mãos, tá? E você vê que a representação dos pés também, ela não é muito bem definida, enfim, mas isso não vem ao caso aqui. Agora, se você vai para essa imagem aqui, que se estima ter de 11 a 17 mil anos, aí fica complicado de você imaginar o que seria isso, né? Porque certamente isso tem um formato do que a gente hoje considera como sendo um disco voador, né? E essas bolinhas também embaixo aqui, a gente não sabe o que elas representam, mas a gente especula que seja alguma espécie de refração, ou enfim, porque essas refrações, umas luzes dispersas, brancas, azuis, etc., já foram relatadas em alguns OVNIs, né? Mas a forma em si, esquecendo aqui os pontos, também podem ser pequenas, digamos assim, pequenas naves que vieram de uma nave maior, mas você há de convir que esse objeto não é um objeto que existia há 11 ou 17 mil anos atrás, né? Então, eles estavam representando o quê? Nós não sabemos, mas isso é um fato. Como eu falei, isso é a representação de algo. Algo que provavelmente não existia naquela época. E que eles viram em algum lugar e desenharam. Essas pinturas também na pedra, elas são também marcantes, elas ocorrem na Austrália, e elas são reproduzidas até hoje pelos nativos australianos. Eles adotaram essa forma de representação, não é? Justamente por causa de uma influência que teria sido,
digamos assim, originada nas histórias que são passadas de gerações a gerações pelos deuses que teriam visitado ali os nativos de uma determinada época. Não há especificamente a datação desta pintura aqui, tá? Mas fato é que ela existe e ela é meio assustadora, né? Não parece assim, parece realmente algo semelhante ao que a representação que a gente tem hoje de seres extraterrestres, se é que eles existem, tá? Volto a dizer, isso aqui são fatos, são pinturas. Alguém viu algo parecido com esses desenhos para poder reproduzir. O que são, não sabemos. Mas nós que acreditamos que exista uma vida inteligente, nós associamos a isso. Não conseguimos associar a outra coisa. Aí, de repente, você fala, não, isso aí é uma outra coisa. O camarada ali desenhou um disco, pode ter sido o desenho de uma lesma, ele desenhou uma lesma andando, tá? Pode ser. Bom, as pinturas são um fato e nós temos um outro fato extremamente marcante. E tudo isso que eu estou falando, tá? Eu até peço, se você se interessar, vai aprofundar o tema que você vai ficar ainda mais surpreso com o que você vai encontrar. Nós temos um salto evolutivo inexplicável. E aqueles que são, né, estudiosos do organismo humano, tanto os biólogos, os médicos, os químicos, enfim, eles sabem, principalmente os geneticistas, eles sabem que não existe a possibilidade de um salto evolutivo muito grande. A evolução, conforme, digamos assim, as teorias de Darwin e outras que vieram na sequência, elas mostram um padrão gradual de desenvolvimento nos organismos, tá? E nos seres em geral. Então, quando você encontra um salto evolutivo que você não tem como explicar, no mínimo, desperta ali o seu interesse. E de que salto evolutivo é esse que eu estou falando? Eu coloquei aqui, vocês já vão entender por quê, uma gravura representando como isso, essa gravura ela foi produzida pelos estudiosos, ok? Paleontólogos, arqueólogos, tudo isso, de acordo com os objetos e fósseis que eles encontravam, eles foram reconstruindo a vida na sociedade através dos tempos, inclusive com restos de comida para saber qual era a dieta das populações, os instrumentos que eles usavam, as ferramentas, as vestimentas, os abrigos, as moradias, etc. Então, no período neolítico, que é o chamado período da pedra polida, tá? Que durou entre 10.000 e 4.000 antes de Cristo, essa seria uma representação do tipo de vida que os nativos teriam pelo mundo afora, ok? Onde existiam, obviamente, seres humanos, tá? E estes seriam os instrumentos, alguns deles encontrados. Isso aqui não é metal, tá? A gente está longe ainda da era do metal aqui. Isso aqui é pedra com madeira. Então, tudo isso aqui, como o nome diz, é pedra polida, tá? Então, eles construíam ferramentas com pedra e madeira. Então, nesse período da história humana, era assim que se vivia, segundo os estudos arqueológicos. Okay? Entretanto, a gente vai encontrar um pessoal que não vivia assim. Quem são eles? São os sumérios. Okay? Os sumérios, eles não combinam com digamos assim, a tecnologia ferramental da época, e nem de habitação, e nem de alimentação, e nem de nada. Os sumérios, na verdade, quando você se aprofunda no estudo, e volto a dizer, a ideia aqui não é essa, os sumérios, eles praticamente brotaram na Mesopotâmia. Essa que é a verdade. Ninguém sabe de onde eles vieram, porque você tem um surgimento das sociedades, e como eu falei, toda a sociedade ela vai evoluindo.
não existe história registrada, documentada, também não poderia mesmo existir, mas arqueológica, de como os sumérios chegaram a este nível de sofisticação social no meio do Neolítico. Então, eles simplesmente eles já dominavam a arquitetura, ok? As vestimentas deles eram diferentes, eram mais trabalhadas, tá? E são considerados, né, na verdade, a primeira civilização da humanidade. Veja bem, não são os primeiros povos, são a primeira civilização, ou seja, que vive de maneira organizada, como se fosse uma cidade-estado, com leis, com regras, ok? Com o governo, com tudo isso. Isso não existia. Mas eles já existiram assim. Então, a pesquisa que eu recomendo a vocês fazerem é essa. A origem dos sumérios. Vocês vão ver que ninguém se entende, que no final das contas ninguém sabe de onde eles vieram e nem como eles atingiram esse nível de sofisticação social. Mas eles deixaram registrados a resposta para essa pergunta. Eles disseram, não, a gente vai dizer para vocês como é que a gente chegou nesse nível de sofisticação. E como teria sido, né? Eles inventaram, na verdade, isso aqui é só para ilustrar aqui, eles inventaram em 6.500 a.C., ou seja, durante o Neolítico, a escrita cuneiforme, que é essa aqui. Veja bem, gente, não existia escrita no mundo. Por isso é que se considera que a pré-história ela vem antes dos sumérios. Por quê? Porque eles inventaram a escrita. E a gente chama de pré-história aquilo que é anterior à documentação histórica. E você só pode ter documentação histórica com a escrita. Então, os sumérios, eles inventaram essa escrita aqui, que é uma escrita cuneiforme. Cuneiforme porque ela é feita, né, de forma triangular, né? Existem vídeos que são feitos pelos técnicos hoje que mostram como eles faziam isso na argila. Enfim, eles inventaram a roda. A roda do seu carro foi inventada no Neolítico. Eles viviam, né, em urbanização e cidades-estado. Eles inventaram a irrigação e agricultura de maneira organizada. Eles inventaram a matemática e os primeiros calendários. Eles inventaram as leis escritas. E eles inventaram a arquitetura, projetos arquitetônicos que isso não existia. Então, tudo isso foi trazido por uma sociedade só, num momento específico, e nenhum estudioso sabe como. Mas aí eles vão e respondem. Eles dizem, não, nós não inventamos isso. Isso nos foi ensinado. Nos foi ensinado por aqueles que eles chamaram de Anunnakis. Veja bem, isso aqui é uma representação do rei Anunnaki. E na história antiga, né, se sabe que toda vez que se quer representar alguém que surgiu voando de alguma forma, a única associação que você teria para voo, a única tecnologia, digamos assim, entre aspas, que permitiria o voo, seriam as asas. É só isso que o homem conhece. O homem sabe que o pássaro voa. E ele voa por causa das asas. Então, a maneira que ele tinha de representar um Deus que era capaz de voar seria colocando asas neles. Tá? Então, eles chamaram esses deuses, principalmente esse aqui, de Anunnaki, que são aqueles que do céu à terra vieram. Tá? E dizem que são eles que desceram dos céus e transmitiram ensinamentos aos sumérios. Eu esqueci de mencionar uma coisa. Os sumérios também inventaram a contagem sexagesimal, que a gente usa até hoje para hora, para minuto e para grau, para circunferência de 360 graus.
tá? Bom, então, os Anunnaki, eles teriam ensinado aos sumérios a agricultura organizada, a irrigação e manejo de canais, a escritura cuneiforme, a matemática e astronomia, a metalurgia, né, ensinaram eles a trabalhar com metais, a arquitetura monumental, ou seja, a arquitetura grande, de grandes monumentos, a leis de organização social, medicina básica e os calendários. Ok? Bom, só que eles já estavam lá, os sumérios, né? Eles brotaram lá ou eles vieram de algum lugar e eles teriam sido visitados pelos Anunnaki. Ok, Paulo, olha só, isso é muita viagem, eu não acredito nisso. Legal. Então, vamos falar de nós. Como teria surgido o Homo sapiens? Né? Que, inclusive, não sei se vocês já leram Harari, ele tem um livro chamado Sapiens, em que, e isso foi confirmado, né, pela arqueologia, o Homo sapiens, ele não valia muita coisa, quer dizer, não valia lá na origem muita coisa, não, tá? Era um povinho meio perturbado. E existem, os estudos arqueológicos provam que, como nós éramos, digamos assim, contemporâneos aos neandertais, foram encontrados muitos fósseis e de esqueletos dos neandertais, a grande maioria masculina, com a cabeça rachada, quebrada, com o crânio quebrado, em função da ação de um objeto contundente, tá? E, pelo jeito, parece que fomos nós que fizemos isso. Nós meio que tentamos extinguir os neandertais à paulada, tá? Isso é um estudo sério. Você pode encontrar e ler no Harari, Sapiens, que é um livro em que ele fala exatamente sobre nós. Então, olha, Paulo, eu não acredito nos sumérios que desceu o Anunnaki, eu não acredito em nada disso. Vamos falar aqui de nós. Como é que nós surgimos, né? Bom, dizem que nós surgimos na África há cerca de 300 mil anos. Só que é o seguinte, muitos outros animais de várias espécies, não é, que a gente tem hoje, surgiram também nessa época. Você pode ter um golfinho, você pode ter um macaco, etc, etc. Mas se você reparar, né, o golfinho de 300 mil anos atrás, ele continua nadando e golfinhando igualzinho hoje, não é? O chimpanzé, se ele existia 300 mil anos atrás, ele continua sendo um chimpanzé igualzinho, o orangotango também, não é? Uma garça também, o jacaré, o crocodilo também, eles são a mesma coisa desde sempre. A vida deles é nascer, se alimentar, crescer, reproduzir e morrer. Eles não criam nada. Nenhuma outra espécie no planeta cria nada, deixa nada, ensina nada. Nenhuma outra espécie produz arte, produz música, produz literatura. Nenhuma outra espécie fala, podem se comunicar, mas nenhuma outra espécie fala e conversa como nós, com detalhamento e, digamos assim, a variedade de vocábulos que nós utilizamos, não é? Nenhuma outra espécie modifica o meio ambiente que vive. E uma coisa que chama sempre atenção, todas as espécies elas estão encaixadas dentro, não é, de uma cadeia alimentar. Você tem predadores e presas. A gente estudou isso na escola, né? As cadeias alimentares. E quando você para ler mais a respeito disso, você descobre que o ser humano ele é o único animal que não está vinculado a nenhuma cadeia alimentar. Nós somos predadores de tudo e todos, inclusive do próprio homem. Nós praticamente consumimos toda a espécie animal e vegetal, obviamente que não é venenosa, não é? O nosso organismo é capaz disso. Nós produzimos energia do organismo a partir de um cardápio variado que nenhuma outra espécie tem. Nós não temos um predador específico. Na verdade, nós estamos no topo da cadeia predatória de todos eles, porque nós conseguimos
não é? Desenvolver armas. Nenhuma outra espécie desenvolveu armamento. Só nós. E o que é que nos diferencia tanto? O que é que nos fez chegar ao ponto que nós chegamos hoje, mandando um Jeep para Marte, indo pisar na Lua? Como é que nós conseguimos chegar a isso? A processar alimento, a construir cidades inteiras? Como é que nós conseguimos inventar o concreto? Como é que nós inventamos os artefatos elétricos, os computadores, hoje a inteligência artificial, que nem é inteligência nem é artificial, mas isso é para um outro encontro? Como é que nós chegamos a esse ponto tecnológico? E por que nenhuma outra espécie chegou nem perto? Eu me lembro que o Ariano Suassuna costumava falar nas palestras dele, quando viravam para ele e falavam que os golfinhos eram mais inteligentes que os humanos, ele tirava da pasta um pregador de roupa e falava assim: olha só, pode ser até que sejam mais inteligentes, mas eu nunca vi um golfinho ser capaz de produzir um artefato tão útil e tão simples como esse aqui. E é verdade. Nós somos geniais. Claro, não todos e não sempre, mas nós somos geniais. Então, o que que diferencia nós das outras espécies? Por que que ninguém mais, nenhuma outra espécie evoluiu como nós? Não é? Bom, a resposta, ela é científica também. Espera aí que eu tenho que passar aqui. Vamos lá. Já ouviram falar no cromossomo 2? Eu até um tempo atrás, eu não tinha ouvido, bastante tempo, né? Uma década aí. Eu não sabia disso. E a gente, como eu falei, a gente vai pesquisando, vai estudando ao longo dos anos. É claro, olha só, eu trabalho, eu sou advogado, todo mundo sabe disso. A gente tem que trabalhar, estudar, não é, os livros da nossa profissão, da nossa área, enfim. A gente não tem tempo, às vezes, de ficar lendo sobre outras coisas. Mas sempre que eu posso pesquisar sobre esse assunto, eu tento me aprofundar. E eu fiquei realmente fascinado com isso aqui. Qual é o grande barato do cromossomo 2? É que ele seria o responsável exatamente por essa diferença do Homo sapiens para as demais espécies. Só que ele tem um problema, ou ele tem uma curiosidade, algo que os geneticistas não sabem responder. Ele não era para existir da forma que ele existe. Por quê? Falando em termos biológicos, vamos lá. A pontinha de todo o cromossomo é chamada de telômero e o centro dele é chamado de centrômero, né? O cromossomo 2, ele tem tudo duplicado. Então, ele tem 4 telômeros e 2 centrômeros. E o que que isso quer dizer? E ele tem uma junção, ele é formado por uma junção de 2 cromossomos. E essa função, essa junção de 2 cromossomos, segundo os geneticistas, ela não tem uma explicação e ela, em tese, não poderia ocorrer naturalmente. E o que que isso significaria? Que, na verdade, ela deveria ser o produto de uma manipulação genética, porque a natureza, pelo menos em tese, não teria como fazer essa fusão. Tá? Aliás, não teria como fazer essa fusão de maneira tão perfeita. Porque se você tivesse uma anomalia, não é, da fusão pura e simples de 2 cromossomos, você poderia ter alguém que não tivesse a menor capacidade cognitiva, que tivesse problema de fala, de raciocínio, enfim. Ou poderia gerar um outro tipo de ser até. Tá? Então, o fato de nós possuirmos esse cromossomo inexplicável é algo que tem que nos fazer refletir. E ele é que nos diferencia, sabe de quem? Do nosso primo mais próximo, que é o chimpanzé. A diferença entre nós e um chimpanzé é exatamente esse cromossomo aqui, que não se sabe como foi formado. Então, volto a dizer, como eu falei lá no começo, eu estou trazendo fatos, você pode depois se aprofundar
e tirar as suas conclusões, tá? Bom, a gente está falando aqui, a ideia, né, desse nosso encontro é imaginar aqui, elocubrar sobre a respeito de onde nós teríamos vindo. Então, eu acredito que nós não somos daqui, tá? Mas isso é a minha opinião, com base de alguns fatos aqui que eu já relatei. E em tudo que eu já li que não vai caber nessa palestra aqui. Mas falando de fatos especificamente, né, desses fenômenos anômalos que chamam de UFO, de OVNI, de UAP agora, enfim, existem registros oficiais deles, tá? E que nós associamos à existência de vida inteligente? Existem registros oficiais, tá? Você tem registros bíblicos. Se você é muito religioso, você pode optar por eles, tá? Você tem a carruagem de Ezequiel, está aqui no slide, depois você vai lá, se você quiser procurar na Bíblia. Você tem ele mencionado na ascensão de Elias, que é a carruagem de fogo que eu falei lá no começo. Você tem também no Êxodo, tá? Então você tem registros bíblicos de fenômenos nos céus, ok? De, digamos assim, deslocamentos de objetos ou de luzes ou de fogos que não são explicados, mas digamos assim, registrados. Tá? Você também tem registros históricos. No Egito Antigo, né, você tem o papiro de Trulli, que descreve círculos de fogo e um disco brilhante descendo do céu. Na Roma Antiga, você tem os historiadores que documentaram e descreveram o que viram como escudos voadores, cruzando os céus, que eles chamavam de clipeus. Tá? No Extremo Oriente, você tem registros chineses, lá também em papiro e tal, de pérolas brilhantes e objetos luminosos. E você tem o diário de bordo do Cristóvão Colombo, e são alguns exemplos só, tá? Em que exatamente o diário de bordo dele, você vai achar, você encontra na internet, tá? Exatamente em 11 de outubro de 1492, Colombo anotou que por volta das 22 horas, enquanto estava na embarcação Santa Maria, viu uma luz fraca brilhando à distância. Ele a descreveu como sendo como a luz de uma vela de cera que se move para cima e para baixo. Ele chamou alguns marinheiros que também conseguiram enxergar a luz, mas ela desaparecia e reaparecia repetidamente. Está lá no diário de bordo. Ah, isso significa que é um disco voador? Não, mas é um fenômeno aéreo, não é? Descrito oficialmente. Você também tem registros civis e militares durante e após a Segunda Guerra Mundial, principalmente. Ok? Então, veja bem, você tem lá o relato dos pilotos durante a guerra, dos chamados Foo Fighters, tem até um grupo, né, uma banda de rock, eu gosto muito que tem esse nome, que eram luzes observadas por pilotos aliados e alemães. Depois da guerra, em 46, você tem os chamados Ghost Rockets na Suécia. Você tem em 47, já próximo ao caso Roswell, você tem o caso Kenneth Arnold, nos Estados Unidos. Eu vou passar slide agora sobre eles, tá? Em 47, culminando com Roswell, né, que é o mais famoso caso americano, sendo nosso aqui de Varginha, que eu não vou falar hoje, porque Varginha já está um assunto chato, então eu não vou falar nele hoje. O que são os Foo Fighters, tá? Isso são fotos mesmo, ok? Então, os Foo Fighters eram esses pontos luminosos que eram fotografados, e alguns não, olha aqui, tudo isso são fotos militares, ok? Esse Foo, não se sabe se veio de faux, que é maluco em francês, eu não sei francês, não sei se é assim que pronuncia, ou se de feu, que é fogo também em francês, tá? Então, fighter é caça. Então, poderia ser o caça maluco, porque esses aviões eram aviões caça, e eles chamavam esses objetos de caças malucos, de Foo Fighters, ou então de fogos malucos, tá? Vai dar no mesmo. Você tem também os Ghost Rockets, só que é uma foto. Ah, isso é um cometa. Não, a foto foi tirada durante o dia, tá? Pode até ser que tenha sido, mas
Isso aqui é a foto de um deles. Eles aconteciam com frequência e eram registrados. Você tem o caso Kenneth Arnold. Isso aqui não é uma foto, isso aqui é uma gravura, ok? Para representar o que ele viu. E qual é a importância dele? É porque ele, em 1947, ele teria avistado 9 objetos voadores onde ele estava, tá? No monte, sobre o Monte Rainier, nos Estados Unidos, que ele descreveu como se fossem pires saltando sobre a água. E na época a imprensa então criou o termo disco voador. Na verdade, o termo originário é pires voador, tá? Que é o flying saucer, como eles chamam, quer dizer, como eles chamavam antes. Hoje eles chamam de UAP, que é Unidentified Aerial Phenomena, e alguns chamam de Unidentified Anomalous Phenomena, que são os fenômenos aéreos anômalos ou não identificados, tá? Mas o termo disco voador, como a gente chama hoje, flying saucer, ele foi criado pela imprensa na época por causa do caso Kenneth Arnold. E você tem, né? Quer dizer, você tem Roswell, que eu vou falar em seguida, mas esses dois assuntos, então, a partir dos noticiários mundiais em 1947, após a Segunda Guerra, ganharam muita força, tá? Até então, e vejam, é uma época em que nem todo mundo tinha máquina fotográfica, não existia celular para fotografar, então é natural que você não tenha tantos registros como você tem hoje, tá? Mas a imprensa, ela fazia esse papel de divulgação e lógico, né? Assuntos dessa natureza vendem muito, né? Eles atraem o público. Então, dois assuntos ganharam força depois de 47, né? Se nós estamos sozinhos no universo e se nós somos visitados. Porque a pergunta que a gente fez lá no começo da apresentação era justamente essa: nós somos visitados? Existem alguns registros arqueológicos que apontam para isso. Mas isso era lá no final. Isso era lá no começo dos tempos. Agora a gente está falando aqui, nesse momento, tá? Desde 47 até hoje. Nós estamos sozinhos, somos visitados. Aí por que 47, né? Esse assunto, ele ganha um contorno oficial e, digamos assim, ele atrai a atenção do mundo porque houve um desmentido, tá? Em 1947, saiu no jornal local, por informação do próprio Exército, tá? Essa RAF aqui é Roswell Army Airfield. Era o aeroporto, né? O campo aéreo, a base aérea do Exército de Roswell. Porque lá o Exército, tanto o Exército quanto a Marinha quanto a Aeronáutica tem a sua, digamos assim, o seu regimento aéreo, não é? Todos têm aviões, principalmente por causa da guerra. Então, isso aqui era uma base do Exército de Roswell, tá? Que confirmou que eles haviam capturado um flying saucer, um disco voador, em um rancho na região de Roswell. Veja bem, é a notícia de destaque no jornal, porque a informação era oficial, embora eles não tenham dado detalhes sobre isso, mas eles confirmaram, eles quem? Os militares, e por isso que Roswell é importante, o caso é importante, os militares confirmaram que haviam capturado um disco voador. A capa desse jornal e a notícia rodou o mundo. Isso em 24 horas, ok? Porque se imprimia, você tinha telégrafo, você tinha telefone, você conseguia transmitir uma notícia. Então, ao perceberem a dimensão que isso tomou, eles foram lá e resolveram desmentir, dizendo que não era um disco voador. E colocaram esse militar, que esqueci o nome dele agora, tá? Mas não quero ingressar em tanto detalhe aqui no nosso encontro. Esse indivíduo aqui, que morreu também recentemente,
Antes de morrer, ele disse que isso aqui era uma armação, tá? Ele foi escolhido para reunir a imprensa e mostrar um balão meteorológico rasgado, dizendo que aquilo que tinha caído lá no rancho era um balão meteorológico ah, militar, quer dizer, do governo, enfim, dos experimentos, etc., e que não tinha nada a ver com o disco voador. Só que você tem diversas testemunhas quando o objeto caiu lá no rancho, lá em Roswell, você tem diversas testemunhas que correram para o local e que tiveram em suas mãos pedaços, não é, metálicos do que seria uma aeronave que teria caído. E todos eles relataram a diferentes repórteres em diferentes tempos que, ao amassar o metal, que era fino, ele voltava para a mesma estrutura que ele tinha antes de ser amassado, sem deixar qualquer vinco, tá? E se você olhar na foto aqui, você pode ver que um balão meteorológico que tem uma folha de alumínio, ela está aqui toda vincada, né? Então, e se você amassar alumínio, ele não volta à forma original dele, ele vai virar um amassado de alumínio, uma bolinha de alumínio, tá? Então, o que chamou a atenção e gerou a teoria da conspiração, de que o governo escondia, na verdade, a informação, era o fato desse desmentido absurdo que foi feito e que depois foi confirmado por este mesmo militar aí da foto, ok? Agora, desde então, desde 47, que esse assunto ganhou uma força, ele volta e meia voltava para os noticiários, mas teve um indivíduo, um caso específico, que deu a maior credibilidade a esse assunto, que foi o caso do Bob Lazar, que era um físico da Califórnia, se eu não me engano, não sei se ele, acho que ele morava na Califórnia. E qual era dele, né? Deixa eu colocar aqui para falar sobre ele. Não vou ficar lendo isso aqui não. Vou falar sobre ele rapidamente, tá? Eu coloco aqui 1989, vocês vão saber por quê. Esse camarada era meio doido, tá? Ele era um físico, ele gostava de experimentar. Então, ele, digamos assim, ganhou uma certa fama e notoriedade porque ele resolveu pegar, lá no início da vida adulta dele, um motor de avião, uma turbina, né? E acoplar ela a um Honda Civic que ele tinha. Então, ele pegou um Honda Civic, acoplou uma turbina de avião e ia trabalhar com esse carro. E isso saiu no jornal local e saiu em outros jornais também. A notícia foi reproduzida nos Estados Unidos como sendo algo peculiar, né, curioso, enfim. Bom, ele é físico e ele foi então a um congresso para assistir uma palestra de um outro físico muito famoso na época e de quem ele era fã. E ele comprou o livro do camarada e foi lá pedir para que aquele outro físico famoso autografasse o livro dele. E quando ele chegou perto do camarada, ele o reconheceu e falou assim: Ah, você é o cara do foguete no carro, não é? E eles começaram a conversar. E ele deu o cartão dele pro Bob Lazar, e depois não se falaram mais por um tempo e tal, mas ele aconselhou o Bob Lazar a mandar o currículo para determinados departamentos e tal, para ver se ele conseguiu alguma coisa. E o Bob Lazar fez isso. E ele acabou, mais ou menos 5 anos depois desse encontro, ele foi contactado pelo governo americano para trabalhar num projeto de propulsão. Foi isso que foi dito a ele no primeiro momento. Isso foi em 1982, ok? E ele, então, ele foi admitido pelo governo americano como pesquisador, tá? E ele, depois é que ele afirmou isso, né, ele dizia que ele foi levado para um local chamado de Área 51, que os Estados Unidos, que o governo negou a existência até um tempo atrás, até uma década ou duas atrás, dizia que não existia.
E ele dizia que chegando lá, né? Chegando lá como? Chegando lá nesse avião aqui. Você está vendo a foto do avião? Ela está aqui à toa, não. Está vendo que esse avião não tem nenhum prefixo? Esse avião aqui era de uma companhia do governo que chamava-se Janet Flight, tá? Então, eles só voavam nesses aviões ali da Califórnia para a Área 51. E lá, quando eles desciam no aeroporto da Área 51, que era uma base militar, eles entravam num ônibus que não tinha janela e eram levados até um outro local que ele chamava de S4. Nesse local, ele disse que ele encontrou uma construção na base da montanha, que era meio que camuflada. Quando ele entrou pelo hangar principal, ele viu uma nave, um disco, que ele depois vai chamar de Sports Model, que é modelo esportivo, que os galpões se comunicavam por portas e que ele conseguiu ver que haviam 9 outras aeronaves lá. Mas veja bem, ele sempre fala que nesse primeiro momento ele achou que ele estava trabalhando num projeto do governo, obviamente, de propulsão de aeronaves secretas do governo americano. Não passou pela cabeça dele que aquilo fossem naves espaciais, nada disso, tá? Para ele, aquilo ali eram naves do governo americano. Só que depois, quando ele começou a se embrenhar no trabalho, ele descobriu que, na verdade, aquilo ali eram naves que eles alegavam serem extraterrestres. E haviam 9 delas e ele só trabalhava em uma. Bom, o que aconteceu? Ele trabalhava no sistema de propulsão e ele afirmou, muito tempo depois, a gente vai chegar lá, ele trabalhava com um sistema que era um reator de antigravidade, um reator gravitacional. Bom, isso não existe até hoje, tá? Nós temos, você pode gerar corrente magnética. Você já tentou aproximar 2 ímãs? Você vê que eles se repelem, você sente, não é, o magnetismo repelindo um ao outro, enfim, todo mundo já fez essa experiência na escola. Então, criar campo magnético é possível e é tranquilo. Você cria até com uma pilha, um prego e um pedaço de fio. Mas criar campo gravitacional é impossível, tá? Então, ele descobriu que ele estava trabalhando, na verdade, em algo que tinha sido retirado da nave, daquela nave, que depois ele ficou sabendo que tinha sido coletada e que não era daquilo. Resumindo, ele trabalhava nisso, elas eram testadas e havia um dia na semana em que elas voavam, ok? Elas levitavam, do lado, ali na área 51 e na S4, que eram próximas. E o que ele fez? Como ele trabalhava com essa tecnologia que era secreta, né, ele estava sendo investigado, ele estava sendo monitorado, a vida dele era monitorada. E o serviço secreto que monitorava ele descobriu que a mulher dele estava traindo ele com o instrutor de voo, porque ela fazia aula de voo. E parece que ele descobriu, ele ficou emocionalmente instável e resolveram afastar ele do projeto. E ele ficou meio invocado com isso. E ele resolveu contar para alguns amigos no que ele trabalhava, e obviamente ninguém acreditava, e ele resolveu levar os camaradas para um determinado ponto da montanha ali perto, para que eles pudessem ver e gravar os testes dessas aeronaves. E ele fez isso. E na terceira ou quarta vez, ele foi descoberto e preso. Todos eles foram. E depois ele foi liberado. Isso foi em 1989. Ele começou a trabalhar lá em 1982, 83. E ele ficou com medo de morrer. Ele ficou com medo de ser morto porque ele sabia demais. E aí ele procurou um repórter chamado George Knapp, que está com ele até hoje, e relatou principalmente 2 coisas, e isso que é o ponto importante do Bob Lazar. Isso ele falou em 1989. E ele lá trabalhava com o elemento 115, um elemento que não existia na tabela periódica e que era, digamos assim, o combustível desse reator. E que as aeronaves, tá, que esses discos, eles não voavam na horizontal, que eles precisavam voar, eles precisavam se colocar num ângulo de barriga
porque o reator ficava no centro da aeronave, para poder criar esse campo gravitacional que ajudava a deslocar as naves na velocidade absurda. Isso ele falou em 1989. Então, quando não existia o elemento 115 e quando não havia nenhum vídeo de a aeronave voando de barriga, tá? Até porque eram raros os vídeos. Ele detalhou tudo isso, está aqui no slide, ele detalhou como as naves funcionavam, tá? A gente não vai entrar nesse detalhe aqui, você pode ver depois, se a sua curiosidade lhe alertar. E o principal é o seguinte, é que, em primeiro lugar, o elemento 115, ele só veio a ser sintetizado em 2003 por físicos russos e ele ganhou o nome de Moscóvio, tá? Então, o elemento realmente existia na natureza, só que ele falou isso em 1989 e só foi comprovada a sua existência em 2003. E nesse vídeo aqui, que é o chamado vídeo do voo do Gimbal, que foi gravado em 2014 e liberado em 2017 pelo New York Times e confirmado pelo Pentágono como sendo um vídeo real. Você tem acesso a esse vídeo na internet. Você tem exatamente o registro daquilo que o Bob Lazar falava. Porque no vídeo você vê que essa aeronave, seja lá o que for, ela tem que se posicionar de barriga para poder voar. Ela não consegue voar. Aqui dá para ver que ela está fazendo um ângulo em relação às nuvens, tá? Ela tem que se inclinar para poder fazer com que o campo gravitacional a que ele se referia pudesse fazer o efeito esperado, tá? Outro fato é a contradição recente entre o relatório da NASA de 2022 e 2023 e as fotos e áudios que foram divulgados agora pelo Trump, tá? O que acontece? Em 2022, a NASA montou um painel de vários especialistas para analisar esses fenômenos aéreos, né, anômalos, não identificados e tal, e chegou à conclusão que não havia nenhuma evidência de origem extraterrestre. Isso eles afirmaram em 2023, tá? Só que agora, nos arquivos que o Trump determinou a divulgação, tem uma foto oficial da NASA feita pelos astronautas e tem áudio também, tá? E tá aqui, essa foto aqui é uma foto oficial, tá? Inclusive com esses destaques aqui, tudo isso está na foto oficial, ok? E tem o áudio também, em que o astronauta fala: nós estamos sendo observados por 5 objetos. Isso está no áudio, no momento em que eles estavam na superfície da Lua. E tem a foto. A foto que foi divulgada, ela não tem uma qualidade muito boa. Mas fato é que a afirmação de que havia alguém acompanhando o trabalho dos astronautas ficou aqui registrado. Todos os vídeos e fotos que oficiais agora que você quiser ver, você vai encontrar no site do governo, no Departamento de Guerra, né, que antes era o Pentágono. Tá lá, os arquivos são mais de 100, são 200 e poucos arquivos, tem vídeo, tem áudio, tem tudo, tá? Que foram liberados. E liberados por quê? Porque trazem o registro de fenômenos aéreos não identificados, que eles não sabem o que são, inclusive aqueles que foram registrados pelos astronautas, tanto no Apollo 12 quanto em outras missões, ok? Então isso aí está disponível, agora é público, você pode entrar lá e baixar, e está sendo a maior celeuma, porque você tem, eu não trouxe aqui para não colocar vídeo, você tem um vídeo principalmente de uma estrela, que parece um lustre, um negócio assim fantástico, que foi colocado aqui também, que eles não têm a menor noção do que é, e obviamente aquilo não é um fenômeno da natureza, tá? Para terminar aqui, fui lá no passado buscar, porque, veja, o objetivo aqui do nosso encontro é falar sobre de onde viemos, né? E engraçado que a palavra desiderato, ela contém, a etimologia dela nos remete exatamente a isso, né? A palavra desejo, porque desidério é desejo, né? Do latim desidério, tá? Ela tem origem na observação dos astros. O termo latino para estrela, ou corpos celestes, é sidera, né? O mesmo que deu origem à palavra sideral. E está aqui, né? O sidera está aqui no meio do desiderato, tá? O prefixo de junto a sidera,
que é a desidera, né, passou a significar sentir falta das estrelas, buscar a luz que falta ou olhar fixamente para o céu à procura de um sentido para a vida. Então, veja, essa ideia de que nós sentimos saudade das estrelas, ela vem de longe. O Elon Musk hoje é o maior representante disso, né? Essa sede que ele tem por ir a Marte. Não é só dinheiro isso, porque ele ganha dinheiro de outras formas. Ele tem realmente essa... Ele tem o desiderato, né? E muitas outras pessoas têm. Então, a gente pensa, de onde será que veio esse desejo que nós temos e essa contemplação das estrelas e essa admiração que nós temos e essa influência toda que existe delas no nosso planeta, enfim, tá? Então, isso aqui é só uma observação poética do nosso estudo, ok? Quem quiser fazer contato para conversar sobre isso, se aprofundar no tema, estamos aí. Você pode fazer contato pelo Instagram, pelo WhatsApp, ok? Espero que não tenha sido muito chato. É um assunto muito extenso, a gente tem pouco tempo, então eu procurei só trazer alguns aspectos para fazer a gente refletir a respeito. Tá bom? Vou parar aqui de Obrigado, Paulo. compartilhar. Foi maravilhosa essa exposição.